Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de circuitos Zoom, estamos falando agora sobre indutores, né? Indutor, então, é o último componente que a gente vai ver de componentes novos, né? Nós vimos primeiro lá os resistores, né? Que foi a maior parte da nossa disciplina. Nós estudamos lá todas as técnicas de análise utilizando resistores. Depois nós vimos capacitores e nós vimos que nós podemos usar aquelas mesmas técnicas para análise de capacitores. E agora, o último componente são indutores, tá? Então, essa é a o último componente novo, nós vamos estudar ele agora sozinho, daí na sequência com indutores e resistores, e a última parte, então, com os capacitor, indutor e resistor juntos, tá? Mas para chegar lá, a gente precisa analisar ele individualmente, ok? Então, vamos lá. Então, o que é um indutor, pessoal? O indutor ele é um elemento de circuito elétrico que ele é capaz de armazenar energia na forma de campo magnético, tá? Lá no capacitor, nós tínhamos um elemento que armazenava energia no campo elétrico, né? E isso se manifestava na forma de uma tensão, tá? Aqui, o indutor armazena energia na forma de campo magnético, ou seja, na forma de corrente, tá? Vai ter corrente, tem que ter sempre corrente circulando no indutor para ele ter energia armazenada, tá? Então, os indutores, eles são utilizados em praticamente todos os campos da eletrônica, tá? Desde a eletrônica analógica, eletrônica digital, eletrônica de potência, principalmente. Aqui é o grande forte, né, da utilização de indutores, né? Que vai ter uma disciplina específica lá, que vocês vão ver lá no quarto, quinto, sexto semestre, que é de eletrônica de potência, são 2 ou 3 disciplinas sobre eletrônica de potência. Na área de telecomunicações também é muito utilizado, tá? Então é um componente muito importante, é bom que vocês entendam bem como é que ele funciona. Qualquer fio, pessoal, conduzindo uma corrente elétrica possui então uma indutância associada a isso, tá? O que é uma indutância? Uma indutância é o que vai caracterizar então, é o parâmetro que caracteriza um indutor, tá? Então, como lá nós tínhamos a resistência que caracterizava a resistência elétrica que caracterizava um resistor, a capacitância que caracterizava o capacitor. Aqui nós vamos ter a indutância, que vai então caracterizar o nosso indutor, tá? Então qualquer fio que um fio esticado, por exemplo, ele já possui uma indutância associada a ele, assim como também possui uma resistência associada a ele, tá? Dificilmente esses parâmetros aparecem na prática, aparecem separados, tá? Sempre vai ter um pouquinho do outro. Um resistor, pessoal, se a gente pegar um resistor puro, um resistor prático, né? Não um resistor puro, um resistor prático, ele vai ter uma indutância associada a ele, tá? Não tem como ter a gente pode até tentar minimizar a indutância. Em algumas aplicações de eletrônica, é interessante que a gente tenha um resistor que tenha uma baixa indutância, tá? Isso aí vocês vão ver lá nas disciplinas de eletrônica, tá? Como é que eu faço isso, ok? Então, só que assim, um fio, ele tem uma indutância, só que a indutância é muito pequena, tá? Para produzir um efeito prático, esses fios eles são enrolados ao redor de um núcleo, tá? De determinado material. E esse material que vai dar o nome para o indutor. Da mesma forma que lá no capacitor, o dielétrico dava o nome para o capacitor. Aqui, o tipo do núcleo vai dar um nome para o indutor. Então, como eu já tinha falado, né, um indutor, para a gente ter um efeito prático, a gente precisa enrolar esses fios, tá? Então, o indutor ele consiste de uma bobina, né, que a gente chama de bobina, sempre que a gente tiver vários fios enrolados em torno de um núcleo, a gente chama de bobina, tá? Ou vem lá do inglês também de choke ou coil. Coil é bobina, choke é um conjunto de fios. Então, aqui nós temos diferentes tipos de indutores. Esse tipo de indutor aqui, o núcleo dele, né, que os fios estão enrolados, é de ferrite. Tá? Ferrite é um tipo de material que ele é um pó que conduz, né, fluxo magnético, né, que a gente vai ver na sequência. E esse pó ele é comprensado de tal forma, e daí ele é, perdão da palavra, mas ele é cozinhado, né, ele é assado, esse pó, e ele endurece, tá? Ele não chega a derreter, mas ele é termicamente tratado de tal forma que ele endureça e daí ele vira, a gente consegue fazer um núcleo aqui no formato que a gente quiser, tá? Nesse caso aqui é um núcleo em forma de bastão, tá? Então esse fio aqui ele é enrolado ao redor aqui, ó, e tem 2 terminais um em cada ponta, e daí a gente pode aplicar a corrente nesse sentido aqui, ó, por exemplo, e sai nesse sentido aqui, ou vice-versa, né? Ele não tem polaridade, né? Qualquer lado pode ser aplicado corrente. Diferente lá dos capacitores, que, por exemplo, o capacitor eletrolítico ele tinha polaridade, né? Ele só podia se aplicar
a tensão em um sentido, tá? Indutor não tem sentido, né? Porque ele é basicamente fio enrolado, né? Fio enrolado não tem polaridade, tá? Então esses aqui são no tipo de bastão, né? O formato dele. Esse aqui, o núcleo é de ferrite, que é um material específico, né? Pode ser de ferro, tá? Pode ser um núcleo de ar, que nem aqui, ó, um indutor, o fio está enrolado num núcleo de ar, né? Não tem nada aqui dentro, tá? Apenas o ar. Aqui é um núcleo, esse tipo de núcleo aqui, pessoal, a gente chama de núcleo laminado, né? Porque são placas, tá? Isso aqui não é maciço, né? São várias placas, né? Que são colocadas aqui para formar esse indutor. Ele geralmente é nesse formato aqui, ó, pessoal. Ele tem assim, né? E tem duas janelinhas aqui, ó, tá? As janelas assim, ó. E daí, essa bobina, ela tá enrolada aqui dentro, ó. Vem um fio aqui, ó, e dá uma volta aqui, ó, e é enrolado aqui, tá? E ele sai para cá. Então a bobina está bem no centro desse núcleo aqui, tá? Então o núcleo aqui no meio, ele vai produzir um fluxo magnético que vai fazer esse caminho aqui, tá? Então ele se divide em dois, ok? Isso aqui, pessoal, geralmente são feitos para fazer transformadores, tá? Não só indutores puros, que nem esse aqui, que aqui ele é um indutor, ele só tem dois terminais, tá? A gente pode fazer esses transformadores, que nem vocês veem no poste lá perto da casa de vocês, lá na rua, vocês veem aqueles transformadores. Transformador é basicamente um indutor, na verdade dois indutores, né, um próximo do outro, né? Eles são dois indutores que estão acoplados no mesmo núcleo, tá? Então vai ter também uma disciplina lá de eletromagnetismo que vocês vão ver transformadores especificamente, tá? Mas no final das contas eles são dois indutores que estão acoplados no mesmo núcleo. Nessa disciplina a gente vai só ver apenas uma bobina acoplada em um único núcleo, tá? Então aqui, esse aqui é de ferro laminado, tá? Aqui são placas, né, que são colocadas, isso aqui a gente está vendo de lado, né? Se a gente visse esse cara aqui de cima, né? Então eu vou olhar esse cara aqui de cima. Então aqui, ó, essa partezinha do núcleo ela está assim, né? E o fio, e aqui tem a janela, né? Assim, né? E o fio está enrolado aqui, ó, né? Tô vendo de cima isso aqui, ok? De cima. Se a gente olhar de cima, pessoal, esse núcleo aqui, ó, que eu tô olhando nessa partezinha aqui, ó, tá? São placas laminadas, né? Que são colocadas nesse sentido aqui, ó, tá? Por que são placas laminadas, pessoal? Porque quando a gente tem tensão alternada aplicada nesse tipo de transformador, no caso, é aplicado em transformadores, mas em indutores também pode ser aplicado. O que acontece? Vai ter correntes que vão circular dentro desse metal aqui, desse núcleo, tá? Então, para fazer com que diminua seu caminho de circulação de corrente, são feitas placas laminadas e daí a corrente não consegue fluir nesse sentido aqui, porque entre as placas tem tipo um isolantezinho, um verniz, e daí essas placas não são conectadas diretamente, né? Então isso elimina essas correntes que vão circular dentro do núcleo, tá? Essas correntes, pessoal, elas geram perdas. O núcleo acaba esquentando, tá? Na prática, tá? Então é importante que esse núcleo ele conduza fluxo magnético, né, que vai ser produzido por esse indutor, mas não conduza corrente elétrica, tá? Por isso que esses materiais aqui, por exemplo, o ferrite é um bom condutor de campo magnético, tá? De fluxo magnético, mas não é um bom condutor de eletricidade, tá? De corrente elétrica, tá? Então isso é uma característica interessante para mim produzir núcleos para indutores, ok? Então, esses aqui são geralmente utilizados para energia, né? 60 Hz, tá? Quando eu estou trabalhando com a rede elétrica, eu uso ferro laminado, tá? Agora, para indutores de alta frequência, que vocês vão ver lá em eletrônica de potência, geralmente é de ferrite ou alguma liga metálica, tá? Alguma liga que vocês vão ver já no próximo slide, eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, esses aqui são de bastão, núcleo de ar laminado. Esse aqui a gente chama de toroidal, né? Esse formato aqui que parece um pneu, né? Uma câmara de pneu. Isso aqui é um formato de um toro, né? Um toroide, tá? Então, esses fios são enrolados nesse núcleo aqui e daí ele forma um caminho fechado, tá? Então, o fluxo magnético ele está circulando aqui dentro, tá? Ao contrário desse cara aqui, o que ele vai produzir um campo magnético que ele é externo ao núcleo, tá? Então isso aqui ele tem um caminho muito maior para o fluxo, né? Então acaba tendo um fluxo menor. Já nesse aqui é um caminho fechado, tá? Desse aqui também é um caminho fechado, ó. O fluxo ele fica circulando aqui, ó,
tá? Que é circulando aqui. Então, eu tenho um caminho para o meu fluxo que é sempre dentro do núcleo, né? Que dentro do núcleo o fluxo magnético ele consegue percorrer com mais facilidade, tá? E esse outro aqui, ó, ele também tem o núcleo aberto, ó. Então aqui tem a bobina, né, enrolada, e aqui o fluxo ele tem que fazer esse caminho aqui, né? Lembra lá do ensino médio que esse fluxo ele vai se condensar dentro desse núcleo, tá? Então esses aqui são outros tipos de indutores, né? Existem também indutores nesse formato aqui que parecem resistores, tá? Esses aqui são bem difíceis de encontrar, não é muito comum esse tipo de indutor aqui. E existem esses outros aqui que são chamados indutores SMD, tá? De montagem de superfície. Então, o indutor está aqui dentro, tá? O núcleo está enrolado aqui dentro, a bobina está enrolada aqui dentro, e aqui, ó, essa partezinha de cima aqui, ó, é como se fosse essa partezinha aqui, ó, tá? Só que daí ela está fechada, e daí o caminho do fluxo ela fica fechado aqui dentro desse núcleo, tá? Então fica bem é melhor, tu consegue indutâncias maiores nesse tipo de encapsulamento aqui. E daí, esses caras aqui, ó, chega com ferro de solda aqui, ó, desse lado, e consegue soldar ele numa superfície. Se aqui tiver a placa, né, o indutor vai estar aqui e ele vai ter aquele terminalzinho de fora ali, ó, que ele vai estar na borda. E daí eu consigo chegar com um ferro de solda aqui, ó, e daí com um estanho e fazer a solda dos dois lados desse indutor SMD, tá? E também existem esses outros indutores aqui que são a gente chama de BID, né? São indutores para frequências muito altas, tá? Para fazer filtragem de uh, evitar interferência eletromagnética. Algumas placas existem para fazer conexão, por exemplo, tem uma placa que chega um conector aqui, ó, saem fios, né? E daí aqui tem um conector. Geralmente, quando esses fios entram numa placa de circuito impresso, geralmente se colocam esses bidzinhos aqui, ó, para quê? Para fazer filtragem de sinais que vão vir de fora da placa, tá? Então, o que acontece? Onde é que eu vi isso aqui, pessoal? Por exemplo, numa injeção eletrônica de um carro que a gente desmontou um tempo atrás ali no laboratório, todos os fios que saíam de dentro da placa da injeção eletrônica tinha, em cada terminal, existia um bid desses aqui, tá? E para que servia isso? Porque o carro ele está andando no meio da cidade, em qualquer lugar, ele pode receber tipo uma radiação eletromagnética que vem de fora, e esses bits aqui eles servem para filtrar então esses sinais que vêm de fora e evitar interferência que pode causar algum problema na injeção eletrônica, tá? Então eles são usados, mas geralmente para frequências bem altas, né? Os que a gente utiliza no laboratório ali são na faixa de 700 MHz ou 1 GHz, são frequências bem altas, tá? Beleza? Então esses aqui são alguns tipos, né, de indutores, a gente chama de encapsulamento do indutor, né? Existem outros também. Esses indutores eles podem ser confeccionados artesanalmente, né? Esse tipo aqui, por exemplo, a gente faz no laboratório. Então, dependendo do tamanho da indutância que a gente precisa, a gente pega e enrola e esse número de espiras aqui se relaciona com a indutância. Quanto mais espiras, mais indutância, mais fluxo magnético eu vou ter, ok? Então, nesse quesito, eles são bem versáteis, assim, são dispositivos que depois de colocado numa placa de circuito impresso, eles dificilmente vão dar problema, né? Porque é basicamente um fio enrolado, né? Esse fio aqui, a não ser que ele chegue numa temperatura muito alta, tá? Como é que poderia danificar? Passou uma corrente muito mais alta do que deveria ser, e daí danificou o fio, né? Sei lá, esquentou demais e derreteu o esmalte do fio aqui, e daí eles deu uma fuga decorrente de uma espira para outra aqui, pode acontecer, né? Ou eu sofri um impacto, tá? Então, esses caras aqui, ó, esses três caras aqui, ó, na verdade, tudo isso aqui, ó, eles são feitos a maioria desse ferrite ou de ferro, principalmente o de ferrite, né? Esse aqui também é de ferrite. E esse tipo de núcleo, pessoal, se ele sofrer um impacto, ele quebra, tá? Ele é muito duro, um material muito duro, então qualquer impacto ele pode quebrar ou trincar, tá? E essas trincas fazem com que o fluxo magnético não percorra de forma adequada, e daí já não vai funcionar, não vai ter a mesma indutância, ok? Então esse tipo de indutor aqui ele é bem sensível a impacto, tá? Ao funcionamento elétrico, ele é um componente mais robusto que tem, tá? Agora, para impacto, ele é muito fraco, tá? Então tem que tomar cuidado, beleza? Então, pessoal, como é que o indutor funciona, tá?
Então, a lei de Faraday, tá, que vocês vão ver lá numa disciplina de eletromagnetismo, e talvez, provavelmente não tenham visto no ensino médio, né? Mas a lei de Faraday ela diz o seguinte, que a tensão induzida em uma bobina, tá? O que é uma tensão induzida, para começar a conversa? Então, se eu tiver uma bobina aqui, que são vários fios enrolados em um núcleo, tá? Nesse caso aqui, o núcleo é ar. Se eu pegar e fazer uma corrente passar por esse fio, tá? Se eu tiver elétrons se movimentando dentro de um fio, isso aqui vai produzir um fluxo magnético ao redor desse fio, tá? Esse fluxo magnético, pessoal, ele é dado pela regra da mão direita, tá? Então vocês têm que pegar a mão direita, onde a corrente aqui, o sentido da corrente é apontado pelo... A gente aponta ela com o dedo... com o polegar, então a mão ficaria aqui, o polegar ficaria nesse sentido aqui, ó, perdoe meu desenho aqui, ó, mas a mão ela está abraçando o fio, o polegar está apontando para cima no sentido da corrente e os 4 dedos da mão indicam o sentido do fluxo magnético, tá? Então o fluxo magnético no fio ele produz nesse sentido aqui, ó, tá? Quando eu tiver então esse fluxo magnético ao redor do fio, o que vai acontecer? Quando eu enrolar esse cara aqui, ó, eu vou condensar e vou somar esse fluxo magnético dentro dessa bobina, tá? Lembrando que quando eu produzo esse fluxo ao redor desse fio, ele produz linhas de campo, que são desenhadas através desse tracejado azul aqui, tá? Quanto maior a intensidade da corrente, mais linhas de campo eu vou ter ao redor desse fio, ok? Essas linhas de campo, pessoal, elas nunca se cruzam, tá? Elas nunca se cruzam, elas se somam. Então, se eu pegar e restringir o caminho dessas linhas de campo, que nem eu estou fazendo aqui, ó, dentro dessa bobina, essas linhas de campo, elas vão como elas não se cruzam, elas se espremem aqui dentro desse núcleo, tá? Se somando, fazendo com que a densidade de linhas de campo aumente, tá? Quanto mais linhas de campo, maior vai ser a intensidade do meu, que a gente chama de fluxo magnético, tá? Que é essa variável φ aqui, tá? Então, o fluxo magnético ele é concentrado dentro da bobina, tá? Enquanto que fora da bobina ele faz um caminho maior aqui, ou então a densidade, eu tenho menos fluxo por área, tá? Menos fluxo por área, beleza? Então, esses fluxos eles se condensam dentro, porque eles não se cruzam, tá? E daí o que vai acontecer? Como esse fio aqui, ó, eu produzi linhas de campo ao redor desse fio, tá? O que vai acontecer dentro da bobina? Essa bobina ela vai reagir a esse fluxo magnético e vai produzir um fluxo contrário, tá? Um fluxo contrário ao fluxo gerado por esse fio, tá? Então esse fio, ó, pela regra da mão direita, o fluxo ele teria que estar fazendo isso aqui, ó, né? Para esse lado, tá? Do outro lado do fio, né? Aqui ó, e aqui estaria saindo o fluxo, né? Pela regra da mão direita, tá? Que eu não consigo desenhar aqui, mas... E daí o que vai acontecer? Dentro da bobina vai produzir um fluxo contrário, é isso que diz a lei de Faraday, é por isso que aparece um menos aqui na equação, ó. Então a lei de Faraday diz que a tensão induzida, né? Que esse fluxo ele vai gerar uma tensão dentro da bobina, que entre os terminais da bobina, tá? E é igual a variação do fluxo, tá? Com um sinal negativo. Então ele é contrário ao fluxo gerado pelo fio, tá? Então, se pela regra da mão direita nós teríamos um fluxo que estaria no sentido aqui da direita para a esquerda dentro do fio aqui, ó, nessa parte aqui, ó, dentro da bobina eu vou ter um fluxo ao contrário, tá? Que vai gerar nesse sentido aqui, tá? Porque daí eu pegaria com a regra da mão direita nesse sentido aqui, é como se fosse com o dedão ao contrário, tá? O dedão agora estaria apontando para lá, porque ele é um fluxo contrário ao fluxo que originou essa corrente, tá? E daí, o que vai acontecer? A tensão induzida, que é a tensão que vai gerar entre os terminais da bobina, ela é menos a derivada do fluxo magnético, tá? Sendo que esse fluxo magnético é produzido pela corrente, tá? Então, e daí pela geometria também vai ter a concentração de fluxo e tal. E assim, o fluxo, pessoal, ele é então uma função da corrente, tá? E a corrente, pessoal, ela está variando no tempo, tá? Vocês vão ver que quando eu fechar essa fonte de tensão aqui na bobina, essa corrente vai começar a aumentar, tá? Então ela está variando, ok? Então a tensão ela é derivada do fluxo, tá? Só que o fluxo é uma função do tempo, tá? Então eu tenho que fazer uma derivada parcial aqui, tá? Então eu separo, tá? Eu pego, como o fluxo é uma função do tempo, como o fluxo é uma função do tempo, tá? Só que o fluxo também é uma função da corrente, e a corrente também é uma função do tempo. Então eu separo ela em duas, uso a regra da cadeia aqui, tá? Por quê? Porque Deus faz o seguinte, ó, o fluxo, ele é mais fácil expressar ele em função da corrente.
Então fica a derivada do fluxo em relação à corrente e fica a corrente em relação ao tempo. Então é como se eu estivesse cortando essa corrente com essa aqui, ó, e fica a derivada do fluxo em relação ao tempo aqui, tá? E essa derivada intermediária aqui que eu coloquei devido à regra da cadeia, pessoal, que é o derivada do fluxo em relação à corrente, isso aqui tem um nome, tá? Que é a chamada de indutância, tá? Que ela significa o quê? É o quanto de fluxo que eu vou produzir por unidade de corrente, tá? Essa é a relação entre fluxo magnético e corrente, é chamada de indutância. Então, se a gente pegar e passar essa corrente para o outro lado, fica assim, ó, fica fluxo igual a indutância vezes a corrente, tá? Então, essa aqui, pessoal, é uma das equações fundamentais, tá? Como a gente tinha lá nos resistores, tinha uma equação que era assim, tensão igual a resistência vezes corrente. Então, isso aqui é uma equação fundamental. Ela relaciona a tensão com corrente. Essa equação aqui, ó, ela relaciona o fluxo magnético com a corrente, tá? Então, sempre que eu tiver fluxo magnético, sempre que eu tiver corrente, eu vou ter uma indutância ali no meio, tá? Então, essa aqui, ó, é a nossa chamada de indutância. Essa indutância, pessoal, ela é medida em henries, tá? Então, henry, ou um H aqui, ó, é a unidade que a gente utiliza para expressar indutância, tá? Então, se eu tiver um indutor lá de 1 henry, 2 henries, tá? Vai ser um indutor expressado na forma de henries, tá? Claro que 1 henry, pessoal, é uma indutância muito grande, tá? Muito grande mesmo. Da mesma forma que 1 farad é uma capacitância muito grande, tá? Então, a gente, em vez de utilizar henries, a gente usa os submúltiplos, né? Por exemplo, mili-henry, micro-henry, são indutâncias mais fáceis de se obter, tá? Um tamanho reduzido, tá? Ok? Só que, claro, vai depender muito do tipo do indutor, o tipo do núcleo, tá? Então, eu vou ter diferentes valores de indutâncias, tá? Então, 1 henry, pessoal, 1 henry, a gente chama de 1H, né? Que o H vai ser o símbolo que a gente vai usar para mostrar que é henrys. E ele é fluxo dividido por corrente, tá? Fluxo, pessoal, é medida pela unidade lá do Sistema Internacional de Unidades como Weber, tá? Weber é a unidade de fluxo magnético, tá? E corrente é ampere, tá? Weber, pessoal, ela é também medido, pode ser expresso por outra unidade, que é um T aqui de Tesla, né? É um Tesla vezes metro quadrado, tá? O que é um Tesla, pessoal? Tesla é a unidade de densidade, tá? Densidade de fluxo magnético. Isso aqui é a Tesla, tá? Então, se eu tiver uma área, pessoal, aqui, ó, que está passando linhas de campo, tá? E eu tiver aqui, ó, 1 Tesla, tá? 1 Tesla vezes uma área aqui de 1 metro quadrado, tá? 1 metro quadrado, 1 metro quadrado, 1 Tesla vezes 1 metro quadrado, isso aqui vai dar, então, 1 Weber, tá? 1 Weber. Então, Tesla é densidade vezes uma área, né? Vai dar, então, o meu fluxo magnético, tá? E se eu tiver aqui passando... quem produziu, então, esse 1 Tesla que for uma corrente de 1 ampere, significa que isso aqui é uma bobina ali de 1 henry de indutância, tá? Isso aí que é a lógica, ok? Essas unidades aqui, pessoal, não precisa saber, né? O que nós vamos usar aqui é só o henry, tá? Por quê? Porque na disciplina de circuitos elétricos, pessoal, esse indutor, a gente trata ele simplesmente como um elemento de circuito elétrico. Ele tem uma indutância associada a ele e só isso, tá? Lá em eletromagnetismo, vocês vão ver todo o que esse fluxo magnético, o que isso aqui causa, tá? E quais as causas dele, né? E como eu posso utilizar isso aqui, por exemplo, para fazer um motor, tá? Como é que eu faço para... E esse fluxo, pessoal, ele vai produzir também uma força magnética, tá? Tudo isso vocês vão ver lá na disciplina de eletromagnetismo. Aqui, para nós, pessoal, é só um elemento de circuito elétrico, tá? Então, ele só vai reagir à passagem de corrente e vai reagir quando eu aplicar uma tensão elétrica, tá? Então, aqui, ó, nós temos, ó, fluxo magnético e corrente. Nós depois vamos precisar de uma equação que relaciona também tensão e corrente, né? Vai ter a equação dele que nem tinha lá nos capacitores, tá? Que vocês vão ver que é o análogo ao capacitor, tá? Então, assim, a indutância, pessoal, ela está fortemente associada com a geometria do núcleo,
tá? Então, se eu mudar a geometria, o tamanho, a área, o comprimento do núcleo, eu vou alterar a indutância, tá? Eu vou alterar a produção de fluxo magnético, tá? Lembrando que fluxo magnético ele é a indutância vezes a corrente, tá? Então, se eu colocar aqui nessa bobina aqui, ó, uma corrente passando aqui, tá? Uma corrente passando aqui, ó, eu vou ter uma determinada quantidade de fluxo magnético, tá? Então, eu vou ter uma corrente nesse sentido aqui, ó. Pela regra da mão direita, tá? Eu vou colocar, então, meu polegar para cima, meus dedos vão fazer a volta aqui ao redor desse fio, vão passar por trás do fio, e eu vou produzir um campo magnético, tá? Que vai fazer isso aqui, ó, ok? E daí, como ele teria que fazer isso aqui e entrar aqui no fio, tá? Só que daí ele não entra por aqui, ele entraria lá por esse lado. Só que daí essa bobina ela produz um fluxo contrário, tá? Um fluxo contrário a esse fluxo aqui, devido à lei de Lenz, tá? Então o fluxo estaria entrando, porque na verdade ele vai estar um fluxo saindo aqui, tá? Nesse sentido aqui, ok? Por dentro do núcleo aqui, ok? Beleza? Isso aqui é quando eu tiver a tensão variando, tá? Quando eu tiver a minha corrente variando, tá? Beleza? Então, essa indutância, pessoal, ela vai me relacionar quanto de fluxo eu vou produzir por unidade de corrente elétrica, tá? Então, quanto maior a indutância, mais fluxo magnético eu vou ter, ok? Essa indutância, pessoal, ela então está relacionada com as dimensões, tá? Então, ela é, por exemplo, ela é proporcional ao número de espiras, tá? Quanto mais espiras eu colocar aqui, mais voltas eu der nesse fio ao redor desse núcleo, maior vai ser a minha indutância. E ela é ao quadrado ainda, tá? Se eu dobrar o número de espiras, vai quadruplicar a minha indutância, tá? Ela também é proporcional à minha área, tá? Então, quanto maior a área dessa bobina, mais maior vai ser a minha indutância. E quanto menor for o meu comprimento aqui, ó, o número de espiras aqui, ó, maior vai ser a minha indutância. Então, para mim ter uma indutância maior, é melhor eu pegar e comprimir essas espiras numa bobina assim, ó, mais estreita, assim, tá? Com um L menor, daí eu vou ter uma indutância maior, tá? E essa área tem que ser quanto maior, melhor também, tá? E tem um outro parâmetro aqui que é o μ, tá? Esse μ corresponde então a uma permeabilidade magnética do material com que o núcleo é feito, tá? Lembra que lá no capacitor nós tínhamos o epsilon, né? Tínhamos o epsilon que significava o quê? A minha permeabilidade elétrica, o quanto que o campo elétrico conseguia passar com mais facilidade, digamos, tá? Aqui é uma grandeza que me diz o quão permeável, né, quão fácil é do fluxo magnético passar por esse núcleo. Então, quanto maior for a permeabilidade, maior vai ser a minha indutância, tá? Então, isso aqui, pessoal, ele se assemelha àquela segunda lei de Ohm lá, né, que ela é uma equação construtiva, tá? Ela é uma equação que me diz como eu construí o meu indutor, ok? Tá? Nós não vamos usar essa equação aqui só para vocês saberem, tá? Não precisa saber essa equação aqui. Isso aqui tem outras coisas que interferem nessa equação. Esse μ aqui, pessoal, ele varia, tá? Ele varia conforme a corrente aplicada. A gente diz que ele entra em saturação magnética, que é um problema também. Então, tudo isso aqui vocês vão ver lá em eletromagnetismo, tá? Não precisa saber isso aqui. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Uma ideia que as dimensões do meu indutor interferem também na minha indutância, tá? Da mesma forma que as dimensões de um resistor interferem na resistência. Da mesma forma que as dimensões de um capacitor interferem na capacitância, tá? Beleza? Então, aquele μ, pessoal, que eu falei antes ali, ele é a permeabilidade magnética, tá? A permeabilidade, pessoal, μ, ela é geralmente expressa em função da permeabilidade do vácuo, tá? Então, ele é sempre um μr vezes um μ0, tá? Que aqui ele não chamou de μ, só de μ, ele chamou de μm, que é a permeabilidade do material, tá? Então, a permeabilidade do material é a permeabilidade relativa em relação ao vácuo, tá? A permeabilidade do vácuo é dada por essa constante aqui, ó. Ela é 4π vezes 10 na menos 7 Weber dividido por ampere vezes metro, tá? Então essa é a permeabilidade do vácuo, tá? E nós podemos aumentar a permeabilidade, tá? Colocando um material que conduz melhor o fluxo magnético, tá? Então, um material que faz isso melhor é, por exemplo, o ferro comercial, tá? Ferro normal, comercial, ele é 9.000 vezes mais permeável do que o vácuo, tá?
Ferro purificado é 20 mil vezes mais permeável do que o vácuo, tá? Então, se nós tivermos um indutor, pessoal, aqui, ó, tá? Um indutorzinho aqui, só enrolei os fios aqui. E aqui no meio tiver vácuo, ele vai ter uma determinada indutância. Se eu colocar um ferro aqui no meio, um bastão de ferro, eu vou ter uma indutância 9 mil vezes maior, tá? Olha que legal. Então, consigo aumentar essa minha indutância colocando um núcleo adequado ali no meio. Então, ferro silício, ó, 55 mil vezes maior. Esse aqui são ligas metálicas, pessoal, permalói, tá? Não são ligas metálicas, são ligas daquele ferrite que eu mostrei antes para vocês, tá? Então, esse ferrite chama de permalói aqui, ele é 1 milhão de vezes mais permeável. O supermalói é 10 milhões de vezes mais. E esse aqui é o ferrite convencional, que são os primeiros ferrites que surgiram lá, tá? É só 2 mil vezes maior, menos que o ferro normal aqui, tá? Só que ele é mais leve, tá? Esse permalói e supermalói são ligas, é um tipo de ferrite, tá? Então, com isso eu consigo aumentar muito a minha indutância, ok? Então, isso aí é bem interessante e esses permalóis e supermalóis são muito utilizados na eletrônica de potência, tá? Para mim fazer indutores. Qual a vantagem, pessoal, de eu pegar um material aqui que tem uma permeabilidade muito alta? É que eu consigo fazer indutores menores, tá? O indutor vai ficar menor, vai ocupar menos espaço. Se eu quero colocar dentro de uma fonte de um computador, por exemplo, um notebook, que é portátil, quanto menor for o indutor, melhor, né? Então, com isso, eu preciso ter materiais que produzam indutâncias maiores para a mesma unidade de volume, tá? Beleza? E esses indutores, então, pessoal, quando vocês forem comprar, por exemplo, vocês podem comprar um indutor pronto, tá? Da indutância que vocês quiserem, tá? É só ir numa dessas lojas que vendem indutores e componentes eletrônicos em geral, tipo uma Mouser, DigiKey, que são empresas que vendem componentes de todos os tipos, né? Elas vendem também indutores comerciais, tá? Então esse indutor aqui, por exemplo, ele tem em cima dele um número, tá? Indicando a sua indutância. Então esse 471, pessoal, é um número que indica a indutância desse indutor aqui e segue mais ou menos a mesma lógica dos resistores. Lembra lá dos resistores SMD? Eles têm escrito em cima deles lá tinha a sua resistência, aqui a indutância, tá? Então você tem que olhar, saber isso aqui, é um resistor ou é indutor? Você tem um monte de fiozinho enrolado, é um indutor. Então esse número aqui, ó, ele indica o quê? O primeiro número é o primeiro dígito, segundo número o segundo dígito, esse terceiro número é o número de zeros, tá? E o valor que der ali, ele está em microhenries, tá? Então o primeiro aqui, 47 com um zero, então é 470 microhenries, tá? Aqui, ó, 680, então é 68, nenhum zero depois, tá? Zero zeros depois, então é nenhum zero, 68 micro, tá? Aqui, ó, 10 com 2 zeros depois, então é 1000 microhenries, ou seja, isso aqui a gente pode escrever como sendo 1 milihenry, tá? Então, é assim que eu faço essa leitura. Isso aqui é bem importante vocês saberem essa leitura aqui, para quem for trabalhar com eletrônica de potência, aí é bem útil, tá? Tem outros parâmetros aqui também, né? Tem esse diâmetro do fio aqui vai dizer para vocês quanto de corrente esse fio aqui, esse indutor consegue conduzir de corrente, tá? Qual que é a corrente máxima dele? Geralmente ele tem corrente máxima devido à saturação magnética, que tudo isso aí vocês vão ver lá em eletromagnetismo, tá? Beleza? E também existe aquele indutor que eu falei que ele tem no formato de um resistor, né? Tem cores indicando o valor da indutância, tá? Então ele tem uma tabela também, que as cores são as mesmas aqui, e também tem primeira cor, segunda cor, multiplicador, tolerância, tá? Eu não acho que é interessante isso aqui, é só para vocês saberem que existe. Se um dia vocês verem, vocês têm que dar uma pesquisada para saber ler aquela indutância. Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, não é importante agora, tá? Beleza? Então vamos ver agora como é que o indutor funciona.